Meus amados irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor como base para nossa meditação nessa segunda-feira que nós intitulamos Segunda do Dízimo. O assunto importante que nós temos aqui, tomando como base Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10, que diz: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, assim os teus celeiros estarão cheios de abundância e os teus lagares transbordarão de vinho. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Este assunto, uma forma de expressar gratidão com suas ofertas. Então, oferecer a oferta ao Senhor por gratidão é uma prática bíblica que demonstra nossa apreciação por tudo que Ele fez por nós. Aqui estão algumas razões que nós queremos expor, pelas quais podemos oferecer ofertas ao Senhor. As razões para oferecer ofertas por gratidão ao Senhor, uma forma de expressar essa gratidão: primeiro, gratidão; segundo, adoração; terceiro, provisão. Razões pelas quais nós encontramos para ofertar ao Senhor. Oferecer oferta é uma forma de expressar a gratidão por tudo o que Deus fez por nós. O que nós observamos, o que nós éramos antigamente, o que nós somos hoje. Na realidade, meus amados irmãos e amigos, nós não mudamos de cor quando nós aceitamos a Cristo. Nós não mudamos da cidade onde nós moramos, não mudamos em muitas coisas, mas há uma mudança radical em nossa forma de pensamento, em nossa forma de agir, porque antigamente, antes de nós entrarmos no caminho do Senhor, aceitar a Cristo, nós tínhamos as nossas decisões próprias, achando que tudo que nós fizéssemos eram bem-vindas, porque era uma decisão própria. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós tiramos esse pensamento carnal e tomamos como base a palavra de Deus. Com essa mudança radical que o Espírito Santo faz em nossas vidas, nós agora temos a forma de raciocinar. Paulo disse em Romanos 12: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a nossa forma de raciocinar, de pensar, de agir, é pela palavra de Deus. E aqui está esse trecho da palavra do Senhor, em Provérbios 3, 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, assim os teus celeiros estarão cheios de abundância e os teus lagares transbordarão de vinho. Esta é a palavra viva, palavra que traz a cada um de nós essa mudança, pela gratidão, de oferecer a oferta ao Senhor, de expressar essa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. A gente, quando lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente para meditar na palavra, a gente tem uma mudança no coração. A gente ora, está falando com Deus, lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. E quando a gente ouve a palavra, é a palavra de Deus vindo direto aos nossos ouvidos e, é claro, descendo ao nosso coração, para uma mudança radical, de que a gente venha mudar verdadeiramente a forma de raciocinar, de pensar, de agir. E uma das formas que a gente muda é a forma de oferecer a Deus a nossa oferta. Aquela oferta que vem com adoração. Oferecer oferta é uma forma de adorar a Deus e reconhecer sua
soberania sobre nossas vidas, que não são todas as pessoas que, como eu acabava de falar, que agradecem a Deus assim, porque ela tem a sua forma pessoal, mas nós, é o que a Bíblia mostra, é o que nós aprendemos, a vontade do Senhor, para que venha a provisão. Deus nos provê tudo o que precisamos, e oferecer ofertas é uma forma de reconhecer sua provisão. Ou seja, quando você oferta ao Senhor, você diz consigo: essa é uma bênção para mim, uma forma de gratidão a Deus, de adoração a Deus, da provisão de Deus, porque tudo que eu tenho é Ele que nos mantém, é Ele que nos dá, é Ele quem supre, e por isso eu tenho essa gratidão no meu coração de oferecer a minha oferta de uma forma voluntária e adoração a Deus, de oferecer essa oferta, porque Ele reconheço como soberano sobre minha vida e Ele é quem provê todas as minhas necessidades. Assim, meus queridos rádio ouvintes, são as razões para oferecer ofertas ao Senhor, com esse título de nossa mensagem, uma forma de expressar gratidão a Deus. Tipo de ofertas que a gente observa, que hoje o mundo não entendem, eles dizem que, primeiro, o dízimo, e o dízimo não é oferta, segundo a palavra. Ofertas voluntárias, sim, elas são bem-vindas a Deus. Oferta de ação de graças, também da mesma forma. Agora, quanto ao dízimo, o dízimo é uma forma de contribuição que é de 10%, de uma forma obrigatória, segundo o Velho Testamento, que diz lá: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Ali era uma coisa que era por certo naquela época. Quando o homem contribuía com o seu dízimo para a casa do tesouro, era uma regra para o povo de Israel, segundo o que nos diz o primeiro versículo do livro de Malaquias, esta palavra aos israelitas, a nação de Israel, não era para nós e jamais foi para nós. Então, dessa forma, o dízimo nunca foi oferta, o dízimo era dedicado ao Senhor, 10% de um inteiro. Tudo que o homem ganhava, ele representava diante de Deus com a sua vontade, convicção de servir a Deus com o seu dízimo. Agora, quando se fala de ofertas principalmente voluntárias e também em ação de graças, as ofertas voluntárias são dadas além de outras coisas. Por exemplo, além do dízimo, o dízimo era 10%, e a oferta não tem a quantia estipulada. Você dá o que você sente no seu coração. Paulo disse: cada um de vós contribua segundo propôs no coração, não por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Podem ser usadas essas ofertas para apoiar ministérios e causas específicas no reino de Deus, como no caso de ajudar o necessitado, ajudar o pobre, quantas pessoas que precisam de uma ajuda, e às vezes nós olhamos e vemos que aquela pessoa necessita tanto, mas não tem alguém que tenha coragem de ofertar. Vai para a igreja, para o trabalho de Deus, às vezes por estar enganado com a mensagem que ele recebeu do pastor daquela igreja, ele vai dar o dízimo, e aí deixe de ofertar, deixe de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. Por quê? Está na Bíblia, sim, o dízimo ele está dentro das páginas da Bíblia, mas no Velho Testamento. No Novo Testamento não encontramos dízimos para o dia de hoje. Hoje nós encontramos ofertas, e uma das maiores ofertas que o homem recebeu aqui na terra foi exatamente o presente vindo de Deus, aleluia, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vitória, nos dar vida em abundância, socorrer no momento de dificuldade,
da angústia, na tristeza, aleluia. Sempre o Senhor está com a mão estendida para aqueles que clamam, para aqueles que pedem por socorro. Aí sim, é esta a oferta voluntária de Deus para nós, que Deus, de uma forma voluntária, nos ofereceu. E nós, nessa reciprocidade, temos também de um coração voltado para Deus, de retribuir ao Senhor com as nossas ofertas, elas voluntárias, de acordo com o nosso coração, abrir a mão para o trabalho de Deus, ajudar de uma forma voluntária, alegre, feliz, apoiar o ministério, apoiar as causas específicas de Deus, que seja na congregação, que seja ao pobre, ao necessitado. Isso aí é a forma da gente ofertar. Aí vem aquela oferta de ação de graças. As ofertas de ação de graças são dadas em resposta a uma bênção ou milagre específico que Deus realizou em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos em dificuldades, alguns problemas, eu queria tanto, estou chegando o tempo de me aposentar e não está dando certo, alguma coisa está atrapalhando, algum obstáculo, eu queria um emprego e tem alguma coisa que atrapalha, eu queria alguma outra coisa, fica bom dessa doença. Então, meu irmão, vale, portanto, ação de graças. É essa a oferta. Quando você alcança de Deus essa bênção, você se direciona para Deus com o coração voltado para agradecer a uma bênção ou milagre específico que Ele realizou em sua vida, em nossas vidas. Aí chama-se a oferta em ação de graças. Aleluia. E isso é muito importante. A gente está sempre pronto para fazer, tendo essas razões para ofertar ao Senhor, razão de gratidão, adoração, reconhecendo a provisão de Deus, reconhecendo tudo voluntariamente, ofertando a Deus a sua oferta, que seja ela assim ou que seja em ação de graças. Como oferecer ofertas? Com alegria. Ofereça, meu irmão, oferta com alegria e generosidade, sabendo que Deus ama ao que dá com alegria. Essa é a expressão de Paulo na sua carta aos Coríntios, ele dizendo que cada um contribua segundo propõe no seu coração. Com regularidade, ofereça suas ofertas regularmente como uma forma de manter uma relação saudável com Deus. Isso é muito importante, a gente sempre abrir a mão para o trabalho de Deus, com fé, oferecendo também ofertas com fé, sabendo que Deus é fiel e provê tudo que precisamos, tudo, mas é tudo mesmo. O Senhor é quem nos ama, é aquele que se entregou na cruz por nós e quer que a gente esteja sempre com o ouvido, com o coração aberto para a sua palavra. Nessas conclusões que nós estamos a meditar dessa palavra, oferecer ofertas ao Senhor por gratidão é uma forma de expressar nossa apreciação por tudo, meus irmãos, o que Ele fez por nós. Aleluia. É uma prática bíblica que demonstra nossa gratidão e adoração a Deus. Aleluia. Alguns versículos bíblicos para reflexão que nós temos aqui, 2 Coríntios 9 e versículo 7, cada um contribua segundo propuser no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Já lá no livro de Provérbios, que nós tomamos como base para a nossa meditação, Provérbios 3, 9 a 10, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, assim os teus celeiros estarão cheios de abundância e os teus lagares transbordarão de vinho. Glória a Deus. Quer dizer, essas são as formas, esses versículos que nos dá reflexão, como contribuir para o reino de Deus. Amados irmãos, conforme que nós vemos hoje, há um equívoco muito grande
nas religiões, nas igrejas, usando Malaquias 3,10. Tragam todos os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provém-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Essa é uma irregularidade para os dias de hoje. O dízimo não são forma de agradecer a Deus, mostrando vários textos bíblicos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, mostrando que o dízimo era uma bênção, porém hoje já não é mais uma bênção. Ou seja, é uma desobediência muito grande o homem querer ainda conquistar as bênçãos de Deus através de 10%. O que você tem que oferecer a Deus é o seu coração, de uma forma voluntária, em retribuição, com amor recíproco, como Jesus Cristo foi oferecido por nós, de um grande valor Deus nos deu, ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Nós não pedimos, nós não sabíamos de nada, somos filhos do pecado, filhos de Adão e Eva, os quais eram filhos de Deus, amigos de Deus, e se tornaram inimigos porque desobedeceram, ao ponto de Deus colocar fora do jardim. Dessa forma, todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Ao passar dos tempos, os homens de Deus começaram, através da vontade de Deus, a anunciar que o homem tinha que chegar-se para Deus e trazer dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa de Deus e os sacerdotes pudessem se alimentar. Hoje é totalmente diferente. Quando Jesus veio, ele disse, Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então seria uma grande desobediência, uma coisa terrível, eu deixar de ofertar ao meu Deus voluntariamente para me colocar em um cabresto de 10% na lei de Moisés, na lei de Malaquias. Não, meus irmãos, nós temos que estarmos de acordo com a palavra do Senhor, vivendo a palavra de nosso Deus, como Ele é, como Ele tem se mantido, como Ele tem se mostrado, o Deus verdadeiro que se entregou na cruz para nos salvar. Então vamos retribuir o nosso Deus com as nossas ofertas, porque oferecer oferta ao Senhor por gratidão é uma prática bíblica que demonstra nossa apreciação por tudo que Ele fez por nós, meus irmãos, aqui na terra. Aleluia. Algumas razões na nossa vida, no nosso coração, para que a gente tenha gratidão, tenha a adoração pela provisão de Deus, levando ao Senhor nossa oferta voluntária, porque Ele voluntariamente também se entregou por cada um de nós. Fica aqui nossas palavras, com base bíblica, que temos como título de nossa mensagem, uma oferta de expressar gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Tá bom, meus irmãos, amigos? Esta é a nossa conclusão. Oferecer oferta ao Senhor por gratidão, que expressa a apreciação por tudo que Ele é para mim, para você e por nós. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos aqui a falar da Tua palavra. Senhor, aqueles que nos ouvem, que o Senhor venha abençoar ricamente, poderosamente a cada um, no nome de Jesus. Você que ora conosco, diga amém. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador.